Na continuidade das nossas reflexões, vale a pena lembrar que naquela sequência evolutiva do princípio espiritual, atravessando pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, houve sempre uma dúvida por parte dos biologistas relativamente a essa porta que ligaria o reino animal ao reino humano, já que de todos os anteriores, os cientistas descobriram elementos de passagem: os coacervados, os zoófitos. Mas agora, do reino animal para o reino hominal, ou para o reino humano, a biologia alega um elo perdido. Afirma existir um elo que não foi encontrado. E nós só achamos resposta para esse elo perdido nas teses espíritas. É graças às teses espíritas que nos damos conta de que esse princípio espiritual, que vem se desenvolvendo nos diversos reinos, quando chega ao animal superior, que daria ensejo a um mergulho futuro no reino humano, essa transição não é feita aqui na Terra. Essa mudança se estabelece nas regiões do mundo espiritual, nas vibrações do mundo espiritual. Logo, o princípio espiritual mais desenvolvido que tivesse que voltar numa experiência humana é trabalhado nas regiões espirituais, tendo em vista a necessidade de modificações na sua estrutura perispiritual, no seu campo energético, no seu campo vibratório, a fim de que esse indivíduo animasse agora um corpo humano. E aí, esses renascimentos dão-se costumeiramente em mundos primitivos. E como a Terra já não é um mundo primitivo, dentro da escala evolutiva, não nos é possível ver aqui na Terra o nascimento de homens primitivos, naquele sentido antropológico do termo. Achamos criaturas primitivas considerando seu lado moral, seu lado sentimental, seu lado emocional. Mas não são primitivos porque estejam começando agora, porque estejam sendo apresentados agora à humanidade. Então, esse elo perdido dos biólogos é encontrado nas regiões espirituais, onde o princípio espiritual, repitamos, é preparado, é acondicionado para voltar ao mundo num corpo humano, ainda que seja um corpo humano primitivo. Eis a razão que nos apontam os imortais para que não encontremos na Terra esse elo, porque ele não se estabelece aqui. Ele se estabelece na outra dimensão, no mundo dos espíritos, e quando aquele antigo animal volta humanizado, ninguém se dá conta disso e nem vê essa passagem de um nível a outro. Ela existe em outras instâncias, em outras vibrações do mundo espiritual. E como não ocorre na Terra,
por não ser mais a Terra um mundo primitivo, os terrestres não acompanham essa transição, não veem essa transição, somente os que vivem em mundos ainda primitivos. Nessa sequência, vínhamos vendo o instinto, falando da importância dele no nosso desenvolvimento, e aí a gente chega à pergunta 74, que é a continuação do que víamos na pergunta 73. Kardec quer saber o seguinte: pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Pode saber, aqui acaba o instinto, aqui começa a inteligência? E os espíritos dizem, não se pode ter isso. Porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. O exemplo que trouxe aos senhores da buzina que a gente ouve na estrada é bem um exemplo típico da distinção entre o que seria instintivo e o que seria da inteligência. A inteligência elabora. Quando a gente faz uma pergunta a alguém, ou alguém responde, deixa-me ver. E a inteligência começa a trabalhar. É um computador trabalhando coisas. Bom, depende. Se você me der isso, se você fizer isso, se você for antes, quer dizer, nós criamos condições para dar a resposta. O instinto não. Se alguém coloca perto de nós um sanduíche, a gente dá uma bocada. Ninguém diz assim, você quer que eu dê uma bocada pequena? Você quer que eu dê uma bocada grande? Você pretende ainda comer seu sanduíche? A gente dá uma bocada. Grande ou pequena, a gente dá uma bocada. É um instinto, a gente está com fome. O outro diz, puxa, quase que comeu meu sanduíche inteiro. O outro é que diz. Mas a gente, eu nem me dei conta. Você mandou eu morder o instinto. O instinto, ele tem coisas assim inabordáveis, tão interessantes, que a gente não se dá conta. Toda criança que vem para dentro de casa chorando, corre do quintal chorando, e machucou o dedo, e se feriu, a mãe instintivamente passa-lhe a mão por cima. Se machucou os dedinhos, a mãe pega os dedinhos e sopra. Isso é um automatismo de tudo quanto é mãe. Se uma pessoa está sofrida e se aproxima de nós, e temos com ela certa aproximação, passamos-lhe a mão por cima. Mas o que é isso que a gente está fazendo ao soprar, ao passar a mão por cima? Então não passa no sujeito. E a mãe diz assim, vai passar, filho. Passou? Passou. Não é invenção, é porque passou mesmo. A criatura imbuída daquele sentimento de minorar a dor da criança, ela joga o seu melhor ali. Passou. Nós, desejosos de abraçar, de envolver aquele amigo que está sofrendo, passando por uma dificuldade, ao fazer um carinho, nós transmitimos a nossa vibração para ele, nossos fluidos, damos-lhe um passo. Sem nos darmos conta disso, faz parte da natureza humana. Gente que não é espírita, nunca ouviu falar de passo e age da mesma maneira. Sopra o dedo dos filhos e faz carinho nos amigos. Porque é instintivo. E isso a gente vem trazendo do reino inferior. Todo animal lambe suas crias. Se encosta um no outro. Se cheiram uns aos outros. E nós fazemos isto de forma mais elaborada. A gente não lambe um ao outro. Né? A gente beija um ao outro. Mas que a gente gosta de chegar perto, de abraçar. Né? Tudo isso a gente gosta de fazer com mais sofisticação do que fazem os irracionais. A gente não pode chegar na mulher do outro e encostar assim. Os irracionais fazem. Entre eles isso não pesa.
Então a gente chega e beija a mão, faz aquele salamaleque todo, porque não tem certas intimidades. Então nós vamos percebendo que nós vamos evoluindo. É o mesmo princípio espiritual que agora está intelectualizado. Agora tem razão, agora tem discernimento, agora tem raciocínio. Então agora nós estudamos as coisas que vamos fazer. Quando alguém faz alguma coisa assim de qualquer jeito, fulano agiu por instinto. E a gente põe nesse agiu por instinto uma carga de desagrado. Porque ali ele não podia ter agido por instinto. Tinha que ter pensado nas consequências. Então, nós já temos elementos intelectuais para verificar as situações em que não devemos nos soltar de qualquer jeito. Porque o instinto ele se solta. E a razão nos segura. Quantas são as pessoas da nossa relação, amigos, que a gente tem vontade de abraçar, de morder, de cheirar, de levar para casa? A gente fala, mas já tem dono, já tem dono. E a gente fica admirando de longe. Oi? A gente gosta e vira fã. Quem vira fã dos artistas, dos atletas, das pessoas que têm uma certa beleza social? A gente fica fã deles. E tem um retrato deles em casa, cultiva tudo que eles gostam, e tem os discos dele, tem os livros dele, tem as fotos dele. É uma forma que a gente tem de demonstrar esse sentimento, mas é tudo racional, trabalhado pela razão. Aí eu digo, eu sou fã dele, eu sou fã dela, eu aprecio. Nós bordamos os sentimentos agora com um monte de palavras, mas já sabemos que as palavras não dizem o que a gente está sentindo. Foi isso que levou o apóstolo Paulo a dizer que a letra mata e o Espírito é que vivifica. A letra mata o quê? Não mata a gente. A letra mata a verdade das ideias. A letra mata o espírito das coisas. Todas as vezes que nós queremos letrar o sentimento, já não é um sentimento. Imaginemos que um homem diga para a sua namorada, para a sua esposa, eu a amo. Esse mesmo homem dirá para sua mãe, eu a amo, mamãe. Esse mesmo homem dirá para o seu filho, eu o amo. Mas é o mesmo amor? Não. O amor que se tem pela namorada ou pela esposa, que se tem pelo marido, que se tem pela mãe, que se tem pelo filho, não são iguais. São amores de dimensões diferentes, mas eu uso as mesmas palavras. Mas eu tenho sentimentos diferentes para cada uma dessas pessoas. Mas as minhas palavras não o dizem. Eu digo as mesmas palavras. Então a letra mata, a palavra mata o sentimento. E eu digo para um amigo, para uma amiga, eu amo, eu a amo. Mas não é o amor que eu tenho para o meu filho, para minha mãe, para meu marido, para minha mulher. Mas eu só tenho essa maneira de dizer. A letra mata. O espírito que está por trás é que dá vida às ideias. Tudo que a gente diz já não é a realidade do que a gente quer dizer. Quantas vezes dizemos umas coisas e a pessoa ficou ofendidíssima. E eu digo, não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que ele entendeu. Que a letra mata. De repente a gente está fazendo um elogio e a criatura toma como ofensa. Em outros casos o indivíduo está ofendendo e o outro adora, acha lindo. Ele me chamou de asno, que engraçado. Porque não sabe o que é asno. Então, é muito importante que nós percebamos a complexidade que vai tomando conta do psiquismo humano. Na medida que nós adentramos a humanidade, nossas estruturas psíquicas ficaram muito mais complexas.
o nosso sistema nervoso ficou muito mais complexo, a gente sente coisas que ninguém imagina. Alguém está falando com a gente, estamos sentindo aquele tremorzinho lá dentro, né? O vaso simpático está fazendo a gente sentir aquela coisinha, aquele frio na barriga, aquela coisa, ninguém sabe. Só se pegar na nossa mão vai ver que a gente está gelado, aquele colapso periférico, a gente está frio, gelado, úmido, né? Outras vezes a gente está quente, parece que vai pegar fogo. As reações internas da gente motivadas pelo psiquismo. O medo, a paixão, a revolta, o desejo, tudo vão fazendo com que o nosso organismo funcione diferente. A pulsação cardíaca, a adrenalina que cai na corrente sanguínea, as adrenais produzindo adrenalinas e jogando na corrente sanguínea, e o coração batendo, e a carinha mais santa lá de fora assim. Ninguém sabe o que está se passando lá dentro. Então, nós começamos a perceber que de complexo é o ser humano. É nesse conjunto de coisas que vai se plasmando a consciência. Gradativamente. Esse conjunto de reações que a gente vai vivendo, vai desenvolvendo, vai soterrando, vai amarrando, vai prendendo, vai escondendo, vai soltando. Esse conjunto de coisas vai formando o que nós somos. Olhamos uma pessoa com quem convivemos, não, fulano sempre é assim. Ele não vai lhe dizer nunca o que está querendo. Ele espera que você adivinhe. Veja que criamos uma maneira de ser. Aí o outro diz, não se preocupe, que se ele quiser ele vai lhe dizer, ele diz tudo. Vejamos, essa pessoa criou uma outra maneira de ser. Cada um tem uma consciência da vida, das relações. Para uma, não, as pessoas têm que saber o que eu gosto. É difícil essa relação. Não, o que eu gosto eu digo. Facilita a vida das pessoas. Então, um amigo meu disse assim, Raul, eu tive que aprender a lidar com minha mulher, com a minha esposa, desde o tempo de noivado. Cada vez que ela dizia não querer alguma coisa, é que ela queria. E até eu descobrir isto, nós brigamos muito. Ela ficou de mal comigo muitas vezes, e eu não entendia por quê. Ela falava que não queria, eu ia para casa, e quando chegava em casa ela estava emburrada, aborrecida, chateada, e eu não entendia por quê, e ela não dizia por quê. Dizia, meu Deus do céu, eu procurava no bolso, eu procurava na roupa, ver se tinha batom de mulher, eu procurava em todo... Não era nada. Até que um belo dia, Raul, eu tive um insight. Eu passei por uma casa de bombons com ela. Era domingo à tarde e a casa estava aberta. E eu perguntei, você quer bombom? Ele disse, não. Mas eu vi a caixa de bombom tão bonita que eu disse, mas eu vou comprar. E disse para ela, vamos ali, você não quer, mas eu vou comprar. Levar para casa. E comprou a caixa de bombom. E quando estava escolhendo, ela dizia, não, leva desse, leva aqui. Ela que não queria. E ele disse, ué. Não leva desse não, leva daqui. Eu adoro aquele. E eles caíram todas as fichas, caiu o fichário inteiro, Raul. Agora pergunta assim, bem, você quer não, né? E compra. Amor, você não gosta, né? E compra. E ela fica feliz da vida, veja que ela trocou a linguagem. Quando ela diz não, é sim. Quando eu comecei a visitar Portugal, padeci isso muitas vezes. Porque no Brasil, quando alguém nos pede um favor, a gente diz assim, pois não, e faz. Aqui, pois não, é não. No Brasil, quando alguém diz assim, pois sim, é porque não vai fazer. Aqui, pois sim, é sim. E eu não sabia. O jornalista me perguntou em Lisboa, o senhor recebe dinheiro da obra social? Eu digo, absolutamente. Ele diz, então é por isso que o senhor vive bem. Eu falei, não recebo. O senhor falou, absolutamente. Porque absolutamente aqui é. No Brasil, absolutamente é não.
Eu digo, Jesus do céu, eu vou me matar um dia aqui, eu não sei porquê. Eu tive que aprender a lidar com os meus irmãos lusitanos, porque o português do Brasil não é idêntico. Nós falamos uma língua brasileira. E fui aprendendo coisas aqui. Cheguei na casa da senhora e ela me disse assim: Raul, deseja uma camisola para dormir? Não, no Brasil a gente não dorme de camisola. Como não? Não. Eu não sabia que camisola era t-shirt. Porque no Brasil camisola é vestido de dormir. E eu perguntei para ela: como é que é o vestido de dormir das mulheres? Vestido de dormir, Raul. De volta. Que é coisa mais lógica. E aí cheguei no Brasil, onde estão minhas camisolas? Eu digo, onde é que eu vou ter paz, meu? Eu chego em Portugal, eu falo tá errado, eu chego no Brasil, eu já falo tá errado também, onde é que eu me acerto, meu amigo com a mulher dele, assim. Então é muito interessante a gente se entender. Depois eu comecei a perguntar aos meus irmãos portugueses, o que quer dizer isto? Antes de dizer sim ou não, eu perguntava, o que quer dizer isto? Eu notava que tinha alguma coisa diferente. E tinha. Até que alguém me perguntou, você quer um galão? Galão na minha terra ou era galão de tinta, galão de água ou uma fita dourada que se põe em mortalha de defunto? Ou em fantasia de carnaval. E o sujeito perguntou se eu queria galão. Eu disse, minha mãe, o que será o galão? Mas aí eu perguntei, isso é uma xícara com leite, café, Raul, um café com leite grande. Eu falei, eu quero um galão. Pensei no galão americano, né? Que é combustível, galão, 3 litros e pouco. Eu pensei em todos, eu pensei em aumentativo de galo, galão, pensei em tudo. Não era nada daquilo. Então a gente passa uns perrengues até entrar na consciência local. Como é que se chama isto aqui? Como é que se diz isto ali? E aí cheguei numa cidade do Brasil, em Belém do Pará, com esses medos todos. Era a primeira vez que eu ia lá, naquela época. E na casa em que eu fiquei, o confrade me perguntou, Raul, como é que vocês chamam pernilongo lá no Rio de Janeiro? Eu disse, pernilongo, mosquito. E aqui? Ele disse, aqui ele não chama não, ele vem se a gente chamar. A Carindana me zoa, eu levando a sério. E eles falam isso com os pretos, que eles não sabem que quando se faz isso a um preto, são 7 anos de azar. E as coisas vão... E Kardec então pergunta, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Está correto dizer-se que as faculdades do instinto, que o instinto diminui na medida em que o intelecto se desenvolve? Não. Não é correto. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. O caso da buzina que eu falei. Em muitas coisas, o instinto nos leva a ter ações mais ajustadas. Muitas vezes, a esse instinto, as pessoas chamam de sexto sentido. Não é ainda o sexto sentido, é um instinto.
coisa que a gente vem recolhendo das experiências dos reinos anteriores. Às vezes eu me dou conta de que nós invertemos as coisas. Vejo mães muito carinhosas com seus filhos, aconchegantes, e vejo animais que fazem o mesmo com seus filhotes. Lambem-nos, guardam-nos, agarram com a boca, levam para ali, salvam, protegem-nos. E aí nós dizemos assim: fazem como se fossem humanos. Não é verdade, é o humano que fazem como se fossem bichos. Mas a evolução está vindo. Não é o animal que nos copia, somos nós que copiamos e aprimoramos. Mas a gente vem de lá para cá. Nós temos o hábito de comparar o animal a nós. Mas nós é que viemos do animal irracional. Tudo que nós fazemos aqui, no topo da humanidade, é resíduo, é resquício, é remanescente do que a gente viveu e trouxe de lá. E nisso não há nenhuma feiura. E aí, nesse particular, muita gente me pergunta assim: por que é que o animal sofre, Raul? A gente sofre por causa da lei de causa e efeito, porque nós estamos pagando o erro. Veja só, já estamos jogando de novo para lá, daqui para lá. E o bichinho, por que sofre? Se ele não errou, eu estou comparando o animal a mim. Ao invés de eu vir de lá para cá, eu estou indo daqui para lá. O animal não sofre como a gente imagina que ele sofra. Afinal, todas as doenças são experiências da natureza. Exatamente foram feitas para os reinos inferiores. É graças aos sofrimentos, às dores, que o psiquismo dos irracionais se desenvolve. A dor no reino animal não tem características morais, porque os animais são amorais. Os animais não têm vida moral. Os animais não cometem erros e acertos. Então, quando um cão está com lepra, ele vai para a rua, ele entra no lugar, a porta está aberta, ele entra tranquilinho, balançando o rabinho dele. O ser humano se fecha, se esconde, tem vergonha, porque a lepra é o resquício dos reinos inferiores, que a nossa vivência, sem assumir o nosso lado humano, vai buscar lá nas experiências, nos fluidos inferiores. A enfermidade surge então, porque nós, ao invés de levantarmos o padrão vibratório, nós baixamos o padrão vibratório e vamos nas esferas irracionais buscar isto. Nós já não precisávamos sofrer enfermidades. Por isso, os bons espíritos estão sempre chamando-nos a atenção de que a vivência equilibrada, a vivência no bem, nos impedem a adoecer. Quem ama não adoece. Mas por trás disso tudo está o fato de que as patologias são experienciais. Verificamos que nunca houve veterinários vivendo nas florestas do mundo. E os animais se salvam das enfermidades. Eles comem determinadas sementes e ficam bons do problema. Como é que eles aprenderam? Eles comem determinadas raízes e curam suas patologias. Eles comem certas folhas e estão sarados. O nosso gato em casa, daqui a pouco ele vai na moita de capim e come capim, o cão também, e depois vomita aquilo e fica bom. Quem foi que ensinou isto a ele? A dor. Então, os sofrimentos do reino animal desenvolvem neles o psiquismo. Esses resquícios trouxeram os pajés, os xamãs, para o reino humano.
Com a inspiração agora dos espíritos, os xamãs, os pajés das tribos descobriram nas florestas o que era salutar e o que era venenoso. Os verdadeiros xamãs, porque também há aventureiros. É muito importante percebamos que nós, na esfera humana, já não precisaríamos de cânceres, de lepras, de nenhuma doença. Já passamos dessa fase, tecnicamente falando, mas não passamos dessa fase moralmente falando. Volta e meia nós ainda reagimos como bruto, como irracional. Quando alguém nos diz uma palavra que a gente não gostou, nós não raciocinamos para entender que a pessoa deve estar nervosa, deve estar tensa, não deve estar bem. Nós reagimos como bichos reagem e achamos que é assim mesmo. Eu não levo o desaforo para casa, então eu fico com câncer. E leve o câncer para casa. Porque na hora que eu me enfureço, eu vou buscar lá nas vibrações dos bichos que se enfurecem as peculiaridades que isso vão causar no meu organismo humano. É uma doença, é um desequilíbrio. Eu estou me associando a fluidos com os quais eu já não deveria me associar. E aí, quando adoecemos, sofremos moralmente. O que mais nos aturde na patologia é o lado moral. Os bichos não. O cãozinho está manco e ele vai pela rua e corre, e atravessa e briga. A criatura que manqueja reclama da vida o tempo todo. Eu hoje tenho muito medo de perguntar às pessoas como é que elas vão. Porque elas desembrulham um rosário, desembrulham um rosário. Como é que vai a vida? Estou bem não. Estava tudo alegrinho. Bastou a gente perguntar. A pessoa fivelar o rosto, uma máscara de desgraça. Estou bem não. Você não sou? Não, não sou. Morreu meu papagaio. Morreu minha avó. Acidentou meu filho. É uma tragédia atrás da outra. Onde é que essa mente vai agora? Buscar nesses fundos energéticos. A vibração cai. E quando ela acaba de contar, ela está pior do que antes. E às vezes, quando a pessoa desgracenta acabou de contar para alguém, fica pior quando alguém diz: com você não foi nada, pior foi comigo. Não existe nada pior para um desgraçado do que achar um desgraçado mais desgraçado que ele. Porque até na infelicidade a gente quer ser superior ao outro. Com você não foi nada, pior foi comigo, morreram 2 papagaios. Conhecemos esses casos ou não conhecemos esses casos? Em que as pessoas gostam, cada uma conta uma tragédia maior. Observemos que um começa a contar um acidente que viu na estrada, todos viram acidentes. E cada um contra o seu, e cada um contra o seu, e o ambiente vai baixando de tônus. Aí sai todo mundo dali com nada, com dor de cabeça, com isso, com aquilo, com dor. Foram buscar nas vibrações inferiores. Quando a gente tem que contar uma tragédia, conta com dignidade. Vi um acidente ali na estrada, mas já tinha os bombeiros ali cuidando. Que bom, graças a Deus não morreu ninguém. Vamos embora. Ou então, que lamentável que houve vítimas, morreu gente ali. E continua a vida. Mas há pessoas que se deitam nesse caldo de tragédia. Ah, mas o ano passado, você viu? Você lembra daquele acidente que houve na Rábida? Você viu daquele acidente que houve? A gente começa a buscar. Olha, a mente vai lá no fundo do poço e busca aquele lamaçal de novo e traz para cá. Como é que a gente não quer ficar doente se a gente se enxágua na mesma água que se ensaboa? E a gente fica doente. E as pessoas vão ficando e se mantendo doentes porque elas não mudam de comportamento. Elas estão sempre bebendo naquela fonte atrapalhada. Quem é que está cuidando do microfone?
Eu acho que eu consigo me fazer ouvir, mas não será gravado. Quer ajudar? Não. Caçaram minha palavra. O gravador não tem. Está chegando. Acabou a bateria. Pronto. Dessa forma, nós vamos percebendo que é a criatura humana que volta e apanha lá de trás experiências que já não precisavam mais. Daí Jesus Cristo haver dito: o escândalo é necessário, ai, porém, daquele que provoca o escândalo. Porque quando a gente provoca o escândalo, a gente desce de nível, a gente cai de nível. Não perde a evolução adquirida. Nós mergulhamos no fluido indevido. Tanto que nós sofremos como seres humanos. Não vai voltar a ser bicho como propunha a metempsicose. Mas no reino humano, onde já deveríamos estar com experiências mais altas, repetimos as experiências do reino inferior. Não são os bichos que sofrem como a gente, é a gente que sofre como os bichos. Não esqueçamos que estamos avançando. Nós não andamos da humanidade para a irracionalidade, é de lá para cá. Não são os animais que têm os mesmos problemas nossos. Somos nós que temos os mesmos problemas deles. E por que é? Porque ficamos presos à retaguarda, trazendo de lá essas coisas todas que são típicas da irracionalidade. Há coisas que o instinto nos ajuda. O instinto também pode nos trazer o bem, diz a resposta. Mas no momento em que nós estamos, quando a razão funciona pouco, quando a razão não é bem assessorada pela lucidez, nós vamos buscar nas experiências transatas o que já não precisávamos mais sofrer. Por isso é que nos dói moralmente. Por isso é que as enfermidades nos machucam moralmente.
porque a gente já não precisava estar sofrendo aquele problema. Daí é muitíssimo importante o entendimento da doutrina espírita, para que a gente possa ir percebendo a necessidade de adquirirmos uma consciência a respeito de nossa estada na Terra. Por que estamos aqui? O que nos cabe fazer aqui? Daí então, se estivéssemos dando conta direito dos nossos deveres para com a reencarnação, já não precisaríamos sofrer dores como sofrem os irracionais. Quando o nosso bichano, quando o nosso cão, quando o nosso cavalo estiverem sofrendo, é natural de alguém psiquicamente superior dar-lhes assistência, atendê-los. Até porque a inteligência humana também se desenvolve ao buscar medicinas para os irracionais, ao buscar atendimento para os irracionais, ao buscar atendimento para as plantas, ao buscar medicina para as plantas. Nós descobrimos as vacinas, os remédios para as plantas. Vemos que as patologias vêm desde lá. Há plantas que atacam, há doenças que atacam as plantas. Há doenças que atacam os animais. Quando nós chegamos ao nível da razão, já passáramos disso. Já devíamos ter passado disso. Allan Kardec indaga no Livro dos Espíritos, na pergunta 120. Se para chegarmos à perfeição é necessário passarmos pela fieira do mal. E os imortais respondem que não, pela fieira do mal não é necessário. É necessário passarmos pela fieira da ignorância. Enquanto não sabemos, tudo tem sentido. A partir do momento que sabemos, muitas coisas já não têm sentido. Paulo de Tarso, ao escrever aos Efésios, disse de forma belíssima: no passado éreis trevas, trevas do não saber, trevas da ignorância, trevas da obtusidade. Agora, porém, sois luz. Andai como filhos da luz. A proposta de Paulo aos Efésios. Como é que pode andar um descendente da luz, um filho da luz? Espalhando claridade. Deveríamos ser vagalumes morais, para onde fôssemos, mostrando nosso brilho, como propôs Jesus: brilhe a vossa luz. Veja que Cristo nos faz essa proposta, de desenvolvermos nossas potências individuais, nossos recursos anímicos. Brilhe a vossa luz. Paulo diz: andai como filhos da luz. Se Cristo disse: brilhe a vossa luz, porque Ele sabe que a gente tem luz incrustada, abafada, retida. Enquanto a gente não faz essa luz brilhar, a gente bebe lá no poço das enfermidades, das dificuldades. E há patologias morais graves que envolvem doenças físicas. Pessoas que são carentes afetivos. E elas admitem que é pela doença que elas receberão a assistência dos outros. Elas estão sempre se queixando de uma doença. As pessoas vão gostar de mim se eu ficar doente, se eu estiver mal. É um ledo engano. Então essa carência afetiva faz com que muita gente alimente a doença para não sair da ordem do dia, para que sempre se fale dela, para que sempre se cuide dela. O medo de não ser gostado, o medo de ser deixado de lado. Quando as pessoas vão ficando boas, nós vamos assumindo a nossa vida e as deixamos curtir seu caminho. Elas têm medo disso. E aí quando perguntam: tá melhorzinho? E hoje?
E a gente tome remédio, tome comida, e tome cuidado, e tome... Tá melhor? Hoje eu estou com uma dor aqui. Digo, meu Deus, essa pessoa vai nos matar e vai ficar com a dorzinha dela porque ela quer isso. Ela não quer ficar boa. Mata a família inteira. E depois não sei por que esse povo morreu. Vejamos que todas as pessoas que se queixam de dor a vida inteira, elas não morrem. Morrem que está cuidando delas. No meu Brasil tem um ditado que diz assim: mulher doente, mulher para sempre. O marido que vai, porque ela inferniza tanto ele. Ela é doente a vida inteira, sempre tem uma coisa, sempre tem, e fala morre. Corra dela, ela vai me matar. Carência afetiva. Vá que eu fico boa e ele arranja outra. Enquanto eu estiver doentinha. Mas há maridos também assim. Ele sabe que está rodeado de tigrões, de gatões, que a mulher é jovem, então eles adoecem. E a mulher fica cuidando deles. Mas eles são tão bobinhos que enquanto ela cuida deles, elas olham pro gatão. Quando eu ficar viúva, muitos homens ficam bons na hora. Quando passam a raciocinar e ver que as irmãzinhas em Cristo estão olhando, os gatos sarados, tatuados, que vão ficar com o dinheiro dele. Nada disso, não temos necessidade. Cada vez que nós apelarmos para esses expedientes, nós vamos nos nutrir lá embaixo, de onde já viéramos e não precisávamos mais retornar. Então ninguém tem que ficar de mal com Deus, porque Deus adoece os bichinhos. Tem gente que é melhor que Deus na terra. Como é que Deus adoece os bichinhos? Não. As doenças são experiências de despertamento, de desenvolvimento do psiquismo irracional. É por isso que a gente chega na humanidade e toma remédios, e sabe o que é bom, o que se come, o que não se come. Nós chegamos no supermercado e pegamos o pacote disso, a caixinha daquilo, e vamos comendo, e vamos bebendo. Como é que se descobriu que isso era comestível? Nunca nos perguntamos. Por que não nos perguntamos? Porque isso já faz parte das experiências passadas da gente. Ninguém sai perguntando de onde é que vem a eletricidade, meu Deus. Será voltar à experiência do âmbar grego? Não, a gente já sabe que isso veio do grego, do âmbar, etc. Hoje a gente usufrui a eletricidade. Hoje a gente usufrui o que come. A gente sabe que tem arroz de todos os tipos, feijão de todos os tipos, fava de todos os tipos. Mas a gente não fica se perguntando como é que conseguiram, a biologia conseguiu essa fava, esse feijão, não sei de quê. Nós já sabemos implicitamente que isso foi resultado de mutações, de transformações ao longo do tempo. Já temos o conhecimento introjetado a respeito disso. Na nossa vida moral, já teríamos necessidade de ter introjetados vários valores para não incorrermos nas patologias lá de baixo. Pessoas que mentem se associam a determinadas faixas dos miméticos. E aí ficam doentes e ninguém acredita nelas. A pessoa se queixa, ninguém acredita, eu estou doente. Eu falo, me queixo, no dia que eu tombar, eles vão ver. É verdade. Nós desenvolvemos um fluido de mentira de tal maneira que no dia que estivermos falando a verdade, ninguém nos crê. Nós podemos olhar, não sei aqui em Portugal, mas no Brasil, os pedintes de rua. Está lá a mulher com as crianças em volta, todos rindo, brincando, mas na hora que vem uma pessoa, todas as crianças e ela faz uma carinha assim de piedade. Ela já ensinou para eles que as pessoas gostam daquela carinha, senão não dão. Só que nós passamos a mentir para nós de tal maneira que criamos um fluido de mentira. E quando voltamos à encarnação, qual é o fluido que a gente tem? O de mentira.
até esgotar esse fluxo de mentira, a gente está sofrendo a pior dor do mundo. A cara não demonstra. A gente não emagrece. E morre. E sofre. E ninguém acredita. Aí nós encontramos as pessoas que passam a vida inteira pelejando na justiça com uma causa que ela tem direito, mas nasceu num país em que a justiça não funciona. Fulano morreu e não conseguiu justiça, porque ele já tinha conseguido no passado ilicitamente. Agora ele veio devolver o que devia vir. Aí nós encontramos